a este ponto. À medida que avançamos, trazemos conosco a sabedoria acumulada ao honrando aqueles que vieram antes de nós. Nosso desejo é que este templo seja um farol de esperança para a nossa comunidade, Associação Religiosa Escolar Favila, e para todos aqueles também que o visitarem. Que seja um lugar onde as lágrimas são enxugadas, os corações são curados e as almas são renovadas. Que cada tijolo colocado, cada janela construída e cada espaço projetado sejam feitos com amor e dedicação, refletindo nossa busca incessante pela excelência espiritual. À medida que lançamos esta pedra fundamental, também lançamos nossas intenções, sonhos e aspirações. Que este templo seja um espaço de inclusão, onde todos se sintam bem-vindos, independentemente de sua origem ou caminho espiritual. Que nossa jornada de construção seja um testemunho vivo de nossa unidade e nossa crença na capacidade humana de criar algo belo e significativo quando estamos unidos por um propósito maior. Que este templo cresça em beleza e significado, e que a nossa fé, e que este seja um lugar onde as gerações futuras possam encontrar inspiração e consolo, assim como nós encontramos hoje aqui. Que a bênção divina acompanhe cada etapa desta construção, e quando olharmos para trás no futuro, possamos lembrar com gratidão este dia como o começo de uma jornada extraordinária em direção ao elevado admirável. Que assim seja. Deus seja louvado por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então esta é a mensagem que nós fizemos, e assim queremos então que o secretário desta comunidade possa então ler e possa usar da palavra a ata do dia. Boa tarde a todos aqui presentes. É uma honra, uma alegria poder estar aqui hoje e dizer que até aqui nos trouxe o Senhor Deus. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaria aqui. Por esse motivo, de muita alegria, estamos hoje aqui reunidos para fazer então o lançamento da pedra fundamental desse nosso novo templo. Esse nosso templo que está sendo construído, e cada tijolo, que nem falou o pastor Darcy, não seria colocado se não fosse a graça de Deus. Por esse motivo, de muita alegria, estamos aqui hoje reunidos, e nesse momento, então, eu vou ler a ata, então, deste lançamento da pedra fundamental. Ata de lançamento da pedra fundamental da nova igreja da comunidade Associação Religiosa Escolar da Família. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2023, realiza-se o lançamento da pedra fundamental da nova igreja Associação Religiosa Escolar Favila, que nesta data conta com 199 membros ativos. A solenidade teve início agora há pouco, às 13h30, pelo pastor Darcy Bartz, e com a participação de todos da diretoria da comunidade e demais pastores da Igreja Evangélica Luterana Independente, e também pelo público presente no momento. E logo após este ato, será realizado o culto com a participação de pastores, corais, grupos de canto e como público presente neste ato. E assim encerra-se então a presente ata, que será assinada pela diretoria e pelo pastor Darcy Bartz.
Essa então é a ata de lançamento da pedra fundamental. Presidente Sidney Henke, vice-presidente Jones Reichel Wilke, secretário Danilo Schelin, vice Danilo Reichel, tesoureiro Alvacir Knabach, vice Charles Rocher e o pastor Darcy Barnes. Neste momento, então, eu quero também agradecer a presença de cada um de vocês. Se Deus trouxe vocês até aqui, é por motivo de muita alegria, e que sejam todos bem-vindos e continuem conosco, então, para prestigiarmos este momento tão especial. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até mais, então. E neste momento, então, será colocado os pertences na caixa aqui na frente, onde, então, o secretário Danir já vai, então, pôr a ata que foi lida há pouco por ele. Não dá para trocar o celular. E será também colocado o jornal, primeira página do jornal 0 Hora, pelo Jones Wilke. E será também colocado o jornal Correio do Povo, pelo Charles Rochel. Será colocado também o inário da Igreja Evangélica Luterana Independente, pelo presidente Sidney Henke. E será também colocado o catecismo pelo Danilo Reichhoff, o catecismo menor da Igreja Evangélica Luterana Independente. E finalmente, eu colocarei a Bíblia Sagrada, Bíblia esta que tem o começo e que tem o fim. Então, dentro desta Bíblia, dentro deste livro, está tudo aquilo que Deus assim criou. E nós, como seres humanos, buscamos e alimentamos e trabalhamos em cima, e que a nossa comunidade aqui, a Associação Religiosa Escolar Favila, sempre teve em cima desta palavra de Deus, fazendo e assim construindo, para que o futuro seja de muita paz e de muito amor, e que a Escritura Sagrada possa sempre estar assim em nossa companhia. Por isso também lançamos esta Bíblia Sagrada neste monumento e nesta parte tão maravilhosa e preciosa. Feito isso, foram colocados mais alguns pertences, que assim vocês observaram. E agora eu pediria então o pedreiro que esteve à frente até aqui, o Jardel, que vai então fechar, Jardel e o Ariel, certo? Os dois então estão à linha da frente nessa obra, e que assim seja fechado então. E o Alvacir ainda também, que faz parte da diretoria, irá colocar alguns pertences ainda a mais. E fechar então a caixa onde estão os pertences.
Então podem colocar argamassa para que assim possa ser fechado. Com amor e gratidão, queremos em oração dizer a Jesus, está registrado em Marcos 12, versículo 11, isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus. Neste momento, lançamos a pedra fundamental deste nosso novo templo, desta comunidade e associação religiosa escolar Favila. Neste primeiro distrito de Campo Sul, localizado a Favila. E que esta comunidade possa crescer em Jesus Cristo. E o que nós te pedimos e agradecemos. E assim, queremos te dizer, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essas pessoas que aqui estão, as pessoas que nós estão prestigiando, as pessoas que assim estiveram em nossa companhia neste momento. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E neste momento, nós queremos também fazer o encerramento da placa desta parte do lançamento da pedra fundamental, que é na entrada aqui do nosso templo. Eu convido então a diretoria para nós irmos ali, e depois dessa parte nós queremos então dar prosseguimento com o nosso culto da reforma, culto este 31 de outubro de 2023, onde comemoramos os 506 anos da reforma protestante. Então nós se deslocamos até a placa, onde nós iremos fazer o encerramento. Então essa placa agora vai assim ser um marco desta história que hoje começamos, o marco desta igreja, deste novo templo, e que para nós é uma alegria, uma satisfação de nós poder vê-lo. Então vai ser feito agora nesse momento. Então, o encerramento da placa. E essa placa, conforme nós estamos vendo,
diz o seguinte, como todos estão aqui à nossa volta, nem todos podem ver, mas ouvir. Lançamento da pedra fundamental, Comunidade e Associação Religiosa Escolar Favila. Diretoria, Presidente Sidney Henke, Vice Jones Wilk, Secretário Danir Schelin, Vice Danilo Reichel, Tesoureiro Alvacir Knabach e Vice Charles Rothschild, Pastor Darcy Bartz. 31 de outubro de 2023. Assim se encerra neste momento esta parte do lançamento da pedra fundamental. Que Deus possa nos auxiliar também a partir de hoje, como sempre nos tem auxiliado nesses momentos, que nós sabemos que muitas vezes foi difícil, mas também com a fé e com esta alegria desta proteção do nosso Deus, nós sabemos que tudo se concretizou até hoje dentro desta realidade, onde nós estamos felizes com esta diretoria e também com todos os sócios e membros que estão ligados a esta nossa comunidade aqui nesta localidade. A todos, de uma forma e de outra, que Deus possa nos conduzir agora até o altar para darmos o prosseguimento do nosso culto da reforma. Que todos sintam-se à vontade, assim na hora do culto, que todos possam estar firmes e confiantes, e que a presença do Senhor possa estar nos corações de todos nós. E o culto será conduzido por todos os pastores da Igreja Evangélica Luterana Independente. Todos possam ir e se aconchegar nos seus assentos, para assim podermos iniciar então o nosso culto. Aqui nos trouxe Deus, Filho e comandante, Ele amparou os passos meus, com graça e fidelidade, até aqui me protegeu. Perdão e paz me concedeu, conforto e alegria, ordenamento e gratidão, por tudo que fizeste, graça e proteção, e sempre o Pai merece. Quero exaltar meu Salvador, o teu poder, o teu amor, com que me agraciaste, ajudando por mim, Senhor, com teu poder me guia, revelo teu eterno amor, em toda alegria, confessarei até morrer. Por Cristo, Deus, me has de valer, somente em ti confio.
Nós temos no momento a nossa liturgia. Gostaria que as pessoas, quem pode, quiser se colocar de pé, por favor, se colocasse em pé. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor está comigo, por isso não temerei. O que pode me fazer o homem, se Deus é meu refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações? Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela. Por isso jamais será abalada. Deus ajudará agora e para sempre. Por isso, em resposta ao amor de Deus, cantemos louvores ao Trino Deus. Glória seja ao Pai, seja ao Filho, seja ao Espírito Santo. No princípio, agora e será sempre pelo século sem fim. Amém. Lutero certa vez orou assim: veja, Senhor, eu sou um vaso vazio, o qual necessita muito de ser cheio. Meu Deus, enche-o, pois sou fraco na fé. Fortalece-me, sou fraco no amor. Aquece-me e me fazes ser quente, para que o meu amor transborde em direção ao meu próximo. Eu não tenho uma fé firme e forte, e muitas vezes duvido e não consigo confiar completamente em Ti. Meu Deus, ajuda-me. Multiplique em mim a fé e a confiança. Tudo o que tenho está fundamentado em Ti. Assim queremos então confessar os nossos pecados. Portanto, juntos queremos confessar então os nossos pecados a Deus, dizendo em conjunto, breve forma de confessar os pecados, escrita pelo Dr. Martim Lutero. Assim oramos então. Deus onipotente, Pai misericordioso, eu, pobre e miserável homem, confesso-te todos os meus pecados e iniquidades que cometi em pensamentos, em palavras e ações, e com os quais a qualquer hora causei a tua ira, merecendo o teu castigo temporário e eternamente. Todos eles, porém, me oprimem, e deles me arrependo de todo o coração. Suplico-te pela tua infinita misericórdia e pela inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, queiras compadecer-te de mim, pobre homem pecador, e perdoar-me todos os meus pecados, e conceder-me benignamente para melhorar a minha vida, a força do teu Santo Espírito. Amém. E assim podemos então cantar: tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade de nós, Senhor. Assim te suplicamos, querido Deus, nós te confessamos que o velho homem em nós, o homem carnal e pecaminoso, ainda governa em nossos corações. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, nem de nós. É dom de Deus,
e não de obras, pois somos feitos por Deus, ensinados por Cristo. Portanto, a compaixão e a piedade são maiores que a nossa compreensão. Porém, Deus perdoou os nossos pecados e as nossas iniquidades e nos conceda a salvação de braços abertos. Por isso, rendemos glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Amém, amém, amém. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Também vamos unir agora as nossas mãos em momento de oração. Querido Deus, agradecemos-te pela oportunidade de celebrarmos em conjunto e com alegria este culto nesta tua nova casa. Que este templo sirva como instrumento onde podemos refletir sobre as transformações que tu promoveste através do movimento da reforma, que trouxe à luz o Evangelho, que nos traz a salvação. Concede, Senhor, o teu Santo Espírito, para que a tua Igreja possa preservar a pureza da doutrina da fé verdadeira. Te pedimos que animes a cada um de nós e sermos fiéis testemunhas do teu Evangelho, e que nossos pastores e pregadores sejam fiéis à tua palavra e a preguem com ousadia e poder, assim como fez o teu servo Lutero. Permite a todos que ouvem a tua palavra uma correta compreensão e confiança na mesma. Envie sempre trabalhadores para a tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Protege e defende os teus filhos e filhas de todos os perigos e tribulações que diariamente enfrentam. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A nossa primeira leitura, para esse nosso dia 31 de outubro, está baseada no livro de Salmos 46, dos versículos 1 a 11, onde diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará.
As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está nosso lado. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam as coisas espantosas que Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Ó Senhor Todo-Poderoso, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Palavras do livro de Salmos 46, dos versículos 1 a 11. A segunda leitura está baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa da sua desobediência a Deus e por causa dos seus pecados. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo, obedecendo àquele que governa os poderes espirituais no espaço. O espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, vivendo de acordo com a nossa natureza humana, e fazíamos o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Ele, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor é muito grande. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É pela graça de Deus que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez reinar com Cristo no mundo celestial. Deus fez isso no futuro, as muitas riquezas da sua graça, por meio do amor que Ele tem e revelou no seu próprio Filho, Jesus Cristo. Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar, porque foi Deus quem nos fez, e sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem que Ele já havia preparado para nós. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo também 15: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, santos são todos aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Aleluia. 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 Como bons cristãos, queremos neste momento
reafirmar o nosso compromisso com Deus, confessando a nossa fé. Para tal, usaremos as palavras do credo apostólico. E para isso eu convido que vocês se coloquem de pé. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Desejo de que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de vocês, né, nessa tarde. E eu convido, né, antes de fazer a leitura bíblica, para que assim mesmo como nós estamos, a gente tenha um breve momento de oração, tá bom? Querido e amado Deus, muito obrigado que Tu nos dás de mais uma vez nos reunirmos, e hoje de maneira muito especial aqui nesta Tua nova casa, neste novo templo da comunidade Associação Religiosa Escolar Favila. Abençoa, Senhor, o nosso falar, também o nosso ouvir, para que juntos possamos aprender mais sobre Ti e testemunharmos também o Teu amor de uns para com os outros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador, é que nós oramos. Amém. Bom, o texto indicado, então, para a nossa reflexão, né, baseado, lógico que no texto mais conhecido, né, para essa data, então, são as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, Romanos 1, 16 e 17, onde diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Até aqui, Romanos 1, versículos 16 e 17, que na Bíblia, a linguagem de hoje, recebe o título Poder do Evangelho. São as palavras as quais inspiraram Lutero, ou lhes deram força para que ele desse seguimento ao movimento da reforma. Creio que a grande maioria aqui entende, e meus colegas também, que o movimento da reforma não começou somente com Lutero. Outros o antecederam, não tiveram a mesma, talvez o mesmo empenho com o qual ele dedicou, e outros também, um momento histórico não lhes favoreceu, né? Lutero teve, e por isso a gente diz, ele foi uma pessoa abençoada, né, por Deus e também pelo momento histórico no qual ele se encontrava, né? Um exemplo foi justamente quando começaram as copiadoras, vamos dizer assim, né? Quando os textos começaram a ser espalhados, isso ajudou muito, porque pessoas simples tiveram acesso àquilo que estava acontecendo na igreja naquele tempo. Agora, isso é a parte histórica da coisa, né? Que é importante, lógico, saber, e certamente os pastores já falaram a respeito disso nas comunidades de todos aqui que estão presentes. Mas eu queria fazer aqui incluir dois pontos que eu considero essencial, né, que eu quero que todos levem para casa nesse dia. O primeiro deles é aquilo que deu início ao nosso culto, aquilo que a diretoria, juntamente com o pastor Darcy, e que todos nós aqui ouvimos, né, aquilo que aconteceu na entrada ali, o lançamento da pedra fundamental.
que para alguns talvez pareça uma coisa tão simples, mas isso é extremamente importante. Por quê? A comunidade ali tem o seu início e colocou naquela urna, né, naquela caixinha, eu não sei se todos viram, né, mas uma caixinha de plástico que vai preservar aquilo por muitos e muitos anos, né, colocaram ali aquilo que é essencial para nós. A Bíblia, né, a Escritura, o Catecismo Menor de Lutero, que serve, né, como base para as nossas instruções, um inário, né, e essas três coisas são aquilo que os nossos antepassados trouxeram junto, né, lá da Alemanha, que deram início às igrejas, né? Catecismo, inário e Bíblia, né? Porque sem a palavra de Deus não faria sentido a igreja, né? Então a igreja precisa instruir, por isso justamente o catecismo, e precisa louvar, agradecer, e por isso o inário. E outras coisas, a data do dia, os jornais, né? Tudo aquilo foi colocado, a moeda vigente, tudo isso para que no futuro, um dia, se necessário, as pessoas lembrem desse momento que a gente está aqui. E o segundo aspecto é que a gente está participando de uma coisa muito importante, o primeiro culto aqui dentro desse novo templo. E ele acontece justamente no dia da reforma, né? Nesse dia 31 de outubro, que é feriado aqui no nosso município, em alguns municípios vizinhos também, mas em poucos, comparado ao Brasil, a grandeza que tem. Mas na nossa região sul aqui, que tem uma origem, né, e um luteranismo muito forte, muito presente, muito atuante, prova disso são as comunidades, na grande maioria bonitas, bem estruturadas, e templos novos, como é hoje, né, que a gente está aqui inaugurando. Essas palavras aqui, elas fazem um sentido muito grande, porque vejam, eu não me envergonho do Evangelho, né? Nenhum de nós aqui se envergonha do Evangelho. Nós temos a alegria de poder reafirmar a nossa fé, como fizemos há pouco, junto com o pastor Claudio Miro, através das palavras do credo apostólico. Nós não temos vergonha da nossa fé, nós nos orgulhamos. Agora, a gente precisa demonstrar isso para as outras pessoas. E como a gente faz isso? Através das nossas palavras e das nossas ações. Não adianta falar bonito e não enxergar a pessoa que precisa de ajuda ao nosso lado. Então, a igreja como um todo, ela tem uma responsabilidade no mundo. É por isso que nós participamos de uma comunidade, para que esse evangelho seja vivido dia a dia, uns com os outros, dentro da nossa casa, com as nossas famílias, mas também com as pessoas com as quais nós nos relacionamos e convivemos, ou às vezes nem nos relacionamos e convivemos, mas que também precisam de bons exemplos, né? Eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, judeus e não judeus. E aí aqui a gente tem que lembrar, lá de Atos 15, né, quando os apóstolos tiveram uma discussão para quem a gente deveria levar a boa notícia. Aí Pedro dizia, não, é só para os judeus, é só para o nosso pessoal aqui. E o apóstolo Paulo disse, não, é para todo mundo. E Pedro insistia que não, que era só para aqui, para esse grupo fechado, o nosso. E o apóstolo Paulo disse, não, é para todo mundo, né? E é por isso que a gente tem tantas cartas, né, escritas pelo apóstolo Paulo nas mais diferentes localidades, porque levou o evangelho mais longe que ele pôde. Foi fácil? Não. Ele, assim como outros discípulos, foram perseguidos, foram maltratados, foram presos, muitos foram mortos. Por quê? Porque falavam a respeito daquilo que guiava e orientava a vida deles, que é o mesmo que nos guia, nos orienta também. O Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé. Não é quem o Leandro gosta e quem o Leandro não gosta. Não é quem, né, nós gostamos ou não gostamos. É por meio da fé. E nós temos a responsabilidade de viver a nossa fé, né? E isso é difícil, assim como foi no tempo de Lutero, no século XVI, por isso o termo reforma, né? O objetivo de Lutero nunca foi fundar uma nova igreja, né? E eu acho que isso todo mundo aqui também entende. O objetivo era corrigir aquilo que estava errado, né? E a própria Igreja Católica Apostólica Romana teve uma contra-reforma, e hoje a gente, graças a Deus, tem uma parceria, e é assim que deve ser, porque todos temos o mesmo objetivo. Agora, falar de um momento histórico, eu também posso dizer que hoje, será que nós como igreja, nós não precisamos continuar nos reformando?
Porque diante de tanta modernidade, de tantas coisas, de tantas facilidades que se tem hoje em dia, a igreja está perdendo justamente o foco. É viver a sua fé e fazer com que outras pessoas também se inspirem e vivam a sua fé. Um templo novo, gente, tem um aspecto que a gente não pode deixar de falar, né? Eu acho que toda igreja tem isso. Toda igreja, seja católica, luterana, episcopal, de qualquer linha que siga, né? Qualquer denominação. Todos nós, quando a gente passa na frente de uma igreja, a gente sente um alívio no coração, né? Um alívio na alma. Por quê? Porque é um lugar de fé. É um lugar onde pessoas se reúnem para orar, para louvar, para agradecer, ou como foi dito lá na frente pelo pastor Darcy, né? Onde a gente busca proteção, a gente busca conforto, né? Nos momentos de maior dificuldade. Então a igreja, ela própria, o templo, o tijolo, é um instrumento que Deus usa para trazer conforto para todos nós. E aquilo que nós vivemos aqui dentro e aprendemos aqui dentro, a gente precisa colocar em prática também ali fora, né? A palavra tem que ter coerência com as nossas ações. Se ela não tiver coerência, bom, a gente vai estar ensinando para os outros uma coisa que não é boa. E automaticamente a gente vai estar, ao invés de construir, a gente vai estar destruindo aquilo que é importante, né? Então, o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do início ao fim. Assim como já dizem as Escrituras, vive aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Quando a gente estuda o batismo, né, tem lá o que é o batismo, né? O primeiro ponto do catecismo. Não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino ligado à palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? É aquela que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus. Está lá, Mateus 28, versículos 18 a 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome desse Deus triuno, não é, que nós fomos batizados. Bom, aí vem o segundo aspecto que eu quero destacar. Qual é o proveito do batismo? Opera a remissão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá a salvação eterna a quantos creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Quais são essas palavras e promessas de Deus? Lá em Marcos 16, né, o último capítulo de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Nós precisamos crer. Deus usa as nossas mãos para fazer o bem para as outras pessoas. Esse é o objetivo de uma igreja. Quando uma comunidade se reúne e constrói um novo templo, que é algo difícil, né? Envolve empenho, dinheiro, tempo. A diretoria entende bem o que eu estou dizendo, né? E todos aqueles que fazem parte de uma diretoria ou de uma comunidade que já construíram algo entendem o que eu estou dizendo. É difícil, mas vocês estão dando um testemunho para as futuras gerações também. Existe algo que a gente precisa sempre ressaltar, né, nas nossas comunidades, e eu falo isso, eu creio que meus colegas também, daquilo que a gente tem que ter como princípio, gente. A primeira coisa que os nossos antepassados se preocuparam quando chegaram no Brasil, e mesmo com dificuldade, sem muitas vezes a liberdade de construir uma igreja, era ter um lugar para se reunir, para poder orar, louvar e agradecer, ter um cemitério, em respeito à lembrança daqueles que já partiram, né? E o outro aspecto era justamente pensar em como ensinar as futuras gerações para que pudessem ler a Sagrada Escritura, estudar o catecismo e cantar também. Por isso o nome dessa comunidade é Associação Religiosa Escolar, né? Porque um dos princípios da nossa fé justamente é a valorização da educação. Então o movimento da reforma hoje ainda tem reflexo. Nós vivemos num país onde ainda existem, infelizmente, analfabetos, muitas pessoas não têm acesso em detrimento de muitas dificuldades, mas um dos pilares da reforma também foi fazer com que todo mundo tivesse acesso à Escritura, pudesse ler. Hoje uma Bíblia exatamente igual a essa que eu estou lendo aqui, ela sai no valor mais ou menos de R$120, né? R$120. E todos nós aqui, todos vocês que olham para mim, sabem ler, desde pequenos. Sabem escrever desde pequenos.
porque a gente foi para a escola. Talvez os mais antigos até tenham participado aqui da escola, não sei, não perguntei, né? Mas talvez ainda tenha acontecido. Ou os antepassados de vocês ainda foram na escola aqui, nessa comunidade. Na época de Lutero, uma Bíblia dessas, justamente por causa da dificuldade que era, custava em alguns lugares até 40 dias de trabalho de uma pessoa. 40 dias de trabalho, gente. Imaginem, hoje um trabalhador ganha em média 150, 200 reais por dia. Aqui na nossa região, vamos dizer assim. 40 dias são 8 mil reais. As pessoas davam um jeito de ter uma Bíblia dessas, sem sequer saber ler e escrever. Depois eles iam lá aprender, à noite, no escuro, à luz de vela, para que depois pudessem ler. Hoje uma Bíblia sai 120, todo mundo sabe ler e escrever, e eu diria que a vontade de tê-la em mãos e de abri-la e lê-la é menor do que naquela época. Então, olha a importância de uma comunidade, o testemunho que a gente dá, né? Muita coisa ainda precisa ser reformada, precisa ser resgatada, mas que bom que comunidades como a de vocês, aqui a Favila, as nossas comunidades, que bom que nós ainda temos um compromisso e chamamos as pessoas a refletirem sobre isso, né? Para que no futuro os nossos filhos, nossos netos, deem ainda o mesmo valor que a gente dá. Porque se nós não tirarmos tempo para isso, né? Quem sabe, como em muitos lugares na Alemanha, os templos grandes e bonitos servem somente para fotografia. E é muito triste isso, saber que a reforma começou lá e hoje eles chegaram nesse ponto, né? Em muitos lugares. E eu não quero que isso aqui aconteça em nenhum dos meus colegas e tenho certeza que nenhum de vocês também. Então valorizemos esse espaço, né? Dediquemos tempo para ele e valorizemos o motivo pelo qual nós hoje aqui estamos também. Participar desse momento que é importante para essa comunidade, mas para a igreja como um todo. Para mim, para vocês, ou seja, para todos nós também. Que Deus então nos abençoe, nos ilumine e fortaleça sempre a nossa fé. E que nós possamos testemunhá-la dia a dia em palavras e também em ações. Amém. Obrigado, pastor Leandro, pela bela mensagem que deixaste a todos nós. E assim, então, convido para o momento de oração final. Queremos juntos nos dirigir ao nosso bondoso Deus, em louvor e gratidão, nesse momento em oração final. Quem novamente puder se colocar em pé, poderá se levantar. Todo-Poderoso Deus, te agradecemos por nos teres dado a riqueza da tua palavra. Também te agradecemos por esse dia especial, dia em que foi lançado a pedra fundamental desta nova casa. Te agradecemos também por esse dia onde podemos lembrar a origem da nossa igreja. Te rogamos, querido Deus, que nunca desista de chamar-nos, para que sempre sejamos obedientes ao teu Evangelho. E que sempre depositemos a nossa esperança em tua santa graça. Preenche os nossos corações com uma fé inabalável, onde a tua palavra é semeada e produz muitos frutos. Zela, ó Deus, por esse nosso país, por essa nossa cidade, e guia as autoridades sempre conforme a tua vontade. Abençoa essa comunidade e o seu novo tempo. A diretoria, membros, pastor e também a todos os visitantes que vêm. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs na fé, aqui reunidos. Demonstra o teu amor a todas as pessoas. Ajuda-nos a viver melhor a nossa fé, para que assim, quando chegar a nossa hora, possamos ser aceitos como teus filhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. E tudo mais
que não conseguimos expressar por meio de palavras, colocamos diante de Ti, dizendo em conjunto a oração modelo que Jesus Cristo nos ordena a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim então todos também possam receber a bênção que assim nos diz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Porque o justo viverá por fé. Que o nosso bondoso Deus assim nos abençoe. Em nome do nosso Trino Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Amém. Amém.
E assim se deu por encerrado o nosso culto da reforma, agradecendo a vocês que nos deram essa oportunidade, agradecendo a vocês que nos deram esta atenção. E continuando, nós queremos então iniciar com a parte das apresentações dos corais, grupos de cantores e depois autoridades a quem quiser se manifestar. Primeira mão, eu convido então alguém da diretoria que vai fazer uso assim da palavra, é o secretário Dani Chelin, que vai falar em nome também da diretoria desta comunidade. Logo após irei chamar então, conforme foi escrito, as pessoas para fazerem as suas apresentações. Então, neste momento do encerramento deste culto, queremos agradecer então a todos vocês que aqui estão presentes. Em nome de Deus, que trouxe vocês até aqui, e hoje estão aqui conosco, confraternizando este momento. Até aqui nos trouxe o Senhor Deus. Ele nos guiou e nos amparou. E hoje, neste dia da reforma, nada mais bonito que a nossa nova casa cheia de público, né? Todas as pessoas de várias comunidades aqui presentes, prestigiando junto com nós este momento. Mais uma vez, então, vai o agradecimento em meu nome, em nome de toda a diretoria, membros dessa comunidade, pastor Darcy Bartz, porque é um momento, assim, como é que eu vou dizer, é um momento único, né? Um momento diferenciado, né? A gente batalhou até aqui para nós conseguir, né, construir esse novo templo, e somente com Deus, né, que a gente consegue, né? Nada se faz sem a mão de Deus estar presente. Por isso, então, neste momento, então, agradeço a todos vocês, de todas as comunidades aqui presentes, a todos os grupos de canto, os corais, que aqui vão se apresentar agora, as autoridades também que aqui se fazem presentes, se logo mais querem fazer uso da palavra, a todos os pastores também, que aqui junto com nós estão neste momento. Então, a partir de agora, eu vou começar então, nós temos aqui 10 corais e grupos de cantos já inscritos, e se tiver mais alguém aí que não fez a sua inscrição ainda, poderá fazer aqui comigo, e eu vou pela ordem então chamar para vocês se apresentarem aqui então. O primeiro grupo de canto inscrito então é a São Pedro da Coxilha dos Cunha, que podem se fazer presente então, se apresentar neste momento aí.